Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é motivo de muita alegria mais uma vez estarmos juntos neste canal ou nesta página, porque eu gravo vídeos tanto para a página no Facebook quanto para o canal, e os dois têm o mesmo nome. Se você ainda não se inscreveu no canal, entra lá e se inscreve em Karen Testemunhos e Ministrações. A página do Facebook também tem o mesmo nome, Karen Testemunhos e Ministrações. Os dois começaram com um testemunho de cura que o Senhor fez na minha vida, e o Senhor tem feito grandes coisas. Se você ainda não conhece, entra lá, dá uma olhadinha na página, dá uma olhadinha no canal. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para você, para que o Senhor venha falar ao teu coração. Esse é o intuito da página, esse é o intuito do canal. É levar uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua reflexão, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer dia. Amém? Eu sou grata ao Senhor pela tua vida, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E é em gratidão que eu estou aqui para louvar, para adorar, para engrandecer o nome desse Deus. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração que eu quero estar compartilhando com os irmãos no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. É uma passagem muito conhecida que vai nos ensinar, vai nos falar sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. É uma passagem muito conhecida. Eu estarei fazendo essa leitura e que o Senhor venha falar aos nossos corações essa tarde, amém? Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus. É muito bom estarmos juntos novamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. O título vai nos dizer a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, temendo e atônico, tremendo, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiado-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai para a rua chamada direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. O perseguidor torna-se perseguido. E nós vamos conhecer essa história tão maravilhosa. Como é bom servir a esse Deus. Nós vamos aprender algumas coisas com a história de Paulo. Nós vamos aprender
que Saulo, ele era perseguidor dos cristãos e fazia coisas terríveis com os cristãos. Ele pegava aqueles cristãos, ele colocava pendurado em várias ruas, como se fossem assim postes nas madeiras, e ali ele derrubava gasolina, combustível, e ali ele botava fogo, ficava aceso, acendia as ruas. Eram como tochas humanas, acesas, os cristãos sendo queimados, e atrocidades terríveis aconteciam com os cristãos. E Saulo, ele pensava que ele estava a serviço de Deus, que ele era sacerdote, e ele era alguém que estava seguindo a lei de Deus, e para ele estava certo. Ele não tinha entendimento, ele não sabia, ele não conhecia verdadeiramente a Jesus. E ali ele fazia essas atrocidades achando que estava fazendo bem, seguia a religião que ele achava ser correta. E nós vamos entender que muitos, mas muitos cristãos morriam, e era bem nessa época em que os cristãos estavam morrendo, tanto queimados, quanto decapitados, quanto nas arenas com os leões soltos, comendo, matando. Eram coisas terríveis, eram atrocidades terríveis que estavam acontecendo. E nós vamos ver que o coração de Saulo, ele era cheio de maldade. Mas é aí que nós vamos compreender o amor de Deus, pela minha vida, pela tua vida. Porque às vezes nós achamos que a pessoa é tão má que não tem mais jeito para ela, ou que talvez não tenha mais salvação. Só que o Senhor, ele escolhe esses. Ele escolhe exatamente esses. E nós, assim como Ananias, que teve a visão e que foi chamado por Deus para ir orar por Saulo, para que Deus lhe devolvesse a visão, Ananias sabia que aquele mesmo homem teria matado muitos cristãos, e ele tinha na sua mão autoridade para mandar matar todos os cristãos que ele visse. Tanto que as cartas estavam nas suas mãos. Onde ele chegasse, que tivesse cristãos, ele poderia mandar matar, poderia mandar executar, porque ele tinha esse poder. Mas o que Saulo não sabia é que Jesus já estava escrevendo a sua história. Nós vamos aprender que no caminho de Damasco, ele estava ali, caminhando. E quando ele viu aquele resplendor de glória, ele não aguentou, o seu corpo não aguentou. Tanto que ele se prostrou em terra. E ele ouviu a voz de Jesus falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali ele viu a glória de Deus, ele ficou cego. Passou ali 3 dias sem comer, sem beber, como diz a palavra. E Deus tocou na vida de Ananias, servo do Senhor, para que fosse lá fazer essa oração. E Deus mostrou para Ananias que Saulo estava ali, que ele precisava ver, e que agora Deus ia usar Saulo para mudar a história de perseguidor para perseguido. Aleluia, Jesus. E nós vamos aprender através dessa palavra. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso estudarmos a palavra de Deus, porque nós aprendemos. E nós vamos entender que da mesma forma que Deus mostrou para Saulo que Ananias viria e colocaria a mão sobre os seus olhos e ele veria, e dali para frente a sua história iria mudar, a mesma forma Deus mostrou a Ananias aonde ele deveria ir. Disse: a rua direita, você vai até lá, a casa do irmão, e Saulo vai estar ali. Eu acho interessante nessa passagem, porque muitas vezes nós somos chamados para orar por aquele que às vezes fez coisas terríveis, matou, estuprou, fez coisas terríveis. O amor de Deus é tão grande que ele veio para alcançar estas vidas. E às vezes o Senhor nos toca para orarmos por estas pessoas. Como nós reagiríamos? Será que nós iríamos ser como Ananias? Será que nós iríamos ao chamado do Senhor? Vai lá, na tal rua, naquela tal casa. Aquela pessoa que às vezes te fez mal a vida inteira. Será que nós teríamos coragem de ir lá porque o Senhor mandou para fazer uma oração por aquela pessoa, para que aquela pessoa seja liberta, para que aquela pessoa também seja nosso irmão em Cristo e seja transformado para fazer a diferença? O que eu posso compreender dessa palavra? Quando Ananias chega e encontra Saulo, ele sabia que Saulo havia matado muitos cristãos, mas ele estava ali obedecendo à voz de Deus. Que nós possamos estar sensíveis como Ananias para obedecer à voz de Deus. Aonde ele mandar, nós iremos. E o que ele falar, nós temos que cumprir, nós temos que fazer, porque nós estamos a serviço do reino. Ao orar pela vida de Saulo, a Bíblia vai nos dizer que como escamas caíram nos seus olhos, e Saulo, que agora era Paulo, foi transformado. Não só os seus olhos foram abertos, mas uma nova história Deus tinha ali para fazer na vida de Saulo, na vida de Paulo.
Tanto que ele foi batizado no mesmo momento com o Espírito Santo. O Senhor desceu sobre a vida dele e mudou a história. E nós vamos aprender quantas cartas paulinas, quantas cartas Paulo escreveu, o quanto ele fez, porque nós vamos aprender na Bíblia Sagrada quantas cartas, quantos ensinamentos ele nos tem ensinado através da sua palavra, e quão ricas são essas cartas. Nós vamos aprender não a julgar, mas a ajudar, e a estendermos a mão, porque nós não entendemos o tamanho da grandeza do amor de Deus, pela minha e pela tua vida. E às vezes nós achamos, por nós estarmos na presença de Deus, aquela pessoa terrível que faz o mal. Nós não podemos achar que ela não merece a salvação, porque Jesus morreu por todos, por mim e por você. Por aquele que está perdido, por aquele que está nas trevas, por aquele que faz maldades. E aquele ali também tem uma alma ali dentro, que o Senhor morreu por ela também. Que nós possamos ser obedientes à voz de Deus. Que nós possamos cumprir a vontade do nosso Pai. Nós vamos aprender na história, na trajetória de Paulo, que ele sofreu. Ele tinha um espinho na carne, ele sofreu muito. Passou por várias trajetórias. A sua história, ela é maravilhosa. E nós vamos aprender que ele morreu. Preso, decapitado. Como diz a palavra, como diz a história. Mas ele cumpriu a vontade de Deus. Ele vai dizer no seu tempo final de vida que ele concluiu, ali a sua caminhada, que ele acabou a sua carreira, que ele guardou a fé. Que nós possamos ser, como Paulo, destemido, que nós possamos levar o Evangelho a todos aqueles que precisam. Vamos despertar para a obra de Deus, vamos fazer a vontade dele, independente da situação, independente da aprovação, vamos seguir a Cristo e fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Eu louvo ao Senhor pela tua vida, que você possa ficar com essa palavra, meditar nesta palavra. Seja fiel a Deus em todo o tempo. Cumpra o chamado que ele tem para a tua vida. Deus, ele muda a história. Às vezes você pode achar que não tem mais jeito para você. Mas preste atenção na história de Paulo. Preste atenção em como ele era, o que ele fazia. E o amor de Deus o alcançou. Aquele que tem um encontro com Jesus, ele não pode viver da mesma maneira, porque ele é transformado. A glória e a presença de Deus vem na nossa vida de uma forma tão grande que quando nós temos um encontro com Jesus, é impossível ficarmos da mesma maneira. Nós precisamos mudar a nossa identidade, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, porque quem tem verdadeiramente o encontro com Cristo tem a sua história mudada, transformada, e é vencedor em Cristo Jesus, independente da luta, independente da prova. Continua seguindo os passos de Jesus, porque no final da sua trajetória a vitória virá. A nossa vitória, ela pode não estar aqui. O nosso triunfo não está aqui, está nos céus. Nós possamos estar preparados, porque lá há uma coroa preparada para mim e para a tua vida. Vamos lutar até o fim. Aonde o Senhor nos mandar, vamos. Iremos fazer a diferença. Vamos representar a Cristo com fidelidade na terra. E fazer a vontade do Pai para que o nome dele seja glorificado e exaltado na minha e na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus renove as tuas forças, que Deus te dê coragem e ânimo para que você continue andando na presença de Deus e que o nome dele venha a ser glorificado. Amém? Até o nosso próximo vídeo, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu ministério, a tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe.